Graça e paz. Eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre vocação e eleição. O que significa, ou o que significam a vocação e a eleição, né? A vocação, a eleição, a salvação, a vida eterna está em Cristo. Então, todos os que creem, todos os que confessam a Cristo, creem na mensagem do Evangelho e confessam ao Senhor como único Senhor e Salvador, então eles passam a estar nessa eleição, nessa vocação que está em Cristo, né? Por meio da graça de Deus, que o objetivo do vídeo não é falar sobre a graça, que é o favor imerecido, e que a graça teve como a sua ação inicial a reconciliação de Deus com a sua própria condenação estipulada no Éden, né? A graça é o corban, é o sacrifício, o carovo é o chamado, é a pregação, e o catará é a remissão de pecados. Esses que passam a estar eleitos, né, na eleição que está em Cristo, é porque eles creram no sacrifício através, eles creram no corban, através do chamado e da pregação, o carove, e portanto receberam o catará, a remissão dos pecados, e foram introduzidos na eleição que está em Cristo. E essa eleição e a vocação, ela tem um trajeto, né? E nós vamos falar aqui um pouco sobre eleição e vocação. Segundo Timóteo capítulo 2, no verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. No verso 12 diz assim: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Isso está no Antigo Testamento, né? Nós vemos a menção do chamado de Deus com relação ao rei Asa, com relação à casa de Eli, né? Deus coloca condições para que nós venhamos a caminhar. Deus fez seres pensantes, inteligentes, e deu um espaço de liberdade frente à proposta de salvação. Então é sobre isso que nós vamos abordar, verificando, alguns versículos. Por isso eu peço um pouco de paciência, para quem quer de fato chegar ao entendimento pela própria Escritura. Nós não temos capacidade por nós mesmos. Aos eleitos, e nós vamos ver aqui, é aberto o pleno conhecimento da verdade e iluminado os olhos do coração para que possam de fato compreender o chamamento. E a Escritura é como uma candeia que vai brilhando em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em nossos corações. Ela vai brilhando à medida com que nós vamos nos debruçando às Escrituras, O apóstolo Pedro disse que nós temos confirmado a palavra dos profetas e dos apóstolos, que Paulo faz menção em Efésios 2:20 e 1 Coríntios 3:10, 11, e fazemos bem em entendê-la. Então estamos aqui para isso. Isso nos dá força para suportarmos até o fim. A gente vai ver que o escritor aos Hebreus ele dá essa dica de como nós não vamos nos desviar. A eleição é o propósito após crer. Efésios 1:4, a eleição está em Cristo, eleitos nele, que é antes da fundação do mundo, a partir de Efésios 1:13, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo do Espírito Santo da promessa é a nova vida em Cristo, a regeneração. Nós passamos da morte para a vida. Então, nós somos selados após crer. E entramos nessa eleição que é um propósito. Qual o propósito? Efésios 1:4, para sermos santos e irrepreensíveis. Para sermos. A vocação é o convite a uma carreira proposta. O escritor aos Hebreus fala isso no capítulo 12, verso 1-3. A carreira que nos está proposta. O que é essa carreira proposta? Que é o convite, Convite a um lugar celestial. É andar nas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos delas, após crer, após adentrarmos a eleição. Efésios 2:10. De sorte que a vocação
é o convite e a carreira, né? A vocação é o convite e a carreira, e a eleição é como vamos andar nesta carreira, que é através da santificação e da frutificação. Qual o objetivo da eleição? Qual é o objetivo da eleição? A santificação e a frutificação. Efésios 1:4, para sermos santos e irrepreensíveis. Colossenses 1:22, 23, Paulo fala que é por meio da morte de Cristo, em que Deus condena o pecado de Adão no corpo físico de Cristo. Então, isso é a graça para a justificação que dá vida. A partir do momento que nós cremos, entramos na eleição, e Paulo diz assim: se é que permaneceis, se é que tendes permanecido até o fim, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Então nós estamos numa eleição, frutificando, que é o que Pedro, por exemplo, em 2 Pedro capítulo 1, versos 5 a 8, ele descreve uma lista ali de frutos, e diz que se estas coisas não estiverem em nós, e em nós não forem aumentando, veja bem o que Jesus fala em João capítulo 15, versos 2 e 6. Ele diz assim: todo ramo que estando em mim, que representa a nova vida em Cristo, um termo que ocorre mais de 160 vezes no Novo Testamento, todo ramo que estando em mim não produzir fruto, ele corta. Ao contrário, aquele que ele limpa para que produza mais frutos ainda, mais fruto, né? Mais fruto ainda. O apóstolo Pedro está dizendo aqui na segunda carta, no capítulo 1, no verso 8, se estas coisas não estiverem em vós, e em vós não for aumentando, no verso 9 fala que é porque a pessoa ficou esquecida da purificação dos pecados de outrora. E nós vamos ver aqui que a pessoa passa a não obedecer mais à verdade, e portanto ela passa a não ser mais purificada, né? Através de se tornar um vaso de honra. Por que a Bíblia fala de uma carreira proposta? Eu me lembro de Deuteronômio 30:15, e até no verso 19, né, quando o Senhor chama o povo e faz uma proposta de vida. E ainda ele diz que chama os céus e a terra por testemunha que propôs. Então por que a Bíblia fala de uma carreira proposta, né, que é o anioclesis, né, que é o convite a um lugar celestial, de Filipenses capítulo 3, versos 12 a 16. Convite a um lugar celestial. Uma carreira proposta, Hebreus 12, 1, 3, visto que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Ou seja, olhando para Cristo, permanecendo em Cristo, é o que ele diz, né? Permanecei em mim. Aquele que disse vinde a mim, também disse aprendei de mim, e disse permanecei em mim, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, para que nós não venhamos a desfalecer nas nossas almas e abandonar a carreira que nos está proposta. Por isso que Hebreus 3:1 mostra que nós devemos atentar diligentemente para o nosso sumo sacerdote, porque por meio da fé nós fomos feitos participantes da vocação celestial. Mateus 24:13, aquele porém, olha o porém, aquele porém que perseverar até o fim, esse é o que será salvo, porque a vida está no Filho, a salvação está em Cristo, e isso está no final da carreira cristã, por isso que manda perseverar até o fim. Paulo fala de uma carreira, de um término de uma carreira, em 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8, combati o bom combate, terminei a carreira. Como é possível terminar a carreira? Guardando a fé. Alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Atos 20:24, Paulo diz assim: eu não estou preocupado com a minha própria vida, contanto que eu termine a carreira. Termine a carreira, né? Então nós temos que terminar a carreira. Por que a Bíblia chama de o vencedor aquele que termina a carreira? Em Apocalipse 2 e 3, no final das cartas às igrejas, que contém orientação, promessas e severas advertências, elas vêm com um tom no final de o vencedor. Somente para Esmirna e Filadélfia não tiveram Jesus não deu repreensões. As outras ele disse, sê zeloso e arrepende-te. A Sardes, né, considera o que você tem ouvido
e recebido. E se nós olharmos Hebreus 3:1, está falando para considerar. Considera o sumo pastor, porque nós fomos feitos participantes da vocação celestial, que é o convite. Nós fomos feitos participantes de Cristo também, Hebreus 3, 12 e 14. E nós fomos feitos participantes do Espírito Santo, Hebreus 6, 4, 6. Né? Tanto o judeu quanto o grego. Jesus fala, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Quais obras? E lembra que a gente falou, Efésios 2:10, a partir do momento que nós cremos, nós somos eleitos para andarmos nas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, não são as obras mortas, não são obras humanas, mas após crer na eleição, na vocação, andar nas obras que Deus preparou, que é a eleição e vocação. Por isso que ele, por várias vezes na Bíblia, manda que nós perseveremos até o fim. Né? Se com ele perseverarmos, é certo que com ele reinaremos. Se abandonarmos a carreira cristã, nós não seremos contados entre aqueles que são os vencedores. Porque a Bíblia menciona uma confirmação da vocação e eleição. Olha que lindo. Aqui em 2 Pedro, capítulo 1, no verso 10, diz o seguinte: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. A eleição é um propósito para santificação e frutificação. Pedro está dizendo que aquele que não está em obediência à verdade, ele então vai ficar inativo e infrutuoso. O propósito da eleição é santificação e frutificação, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, de Hebreus 12, 14. E aí Pedro diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vocação, a vossa vocação e eleição. E a vocação é um convite. E se eu não terminar a carreira? É possível abandonar a carreira? É possível eu me afastar? E aí nós vamos ver se é Deus quem está fazendo com que essa pessoa se afaste. Né? O calvinismo vai dizer aí que a pessoa tinha uma graça temporária, que ela de fato não havia sido chamada com o chamado interno eficaz do Espírito Santo, mas aí o próprio Paulo vai dizer que não foi Deus quem fez isso não, né? Então isso é meio subjetivo do criador de determinadas doutrinas, né? Confirmando a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Isso é muito importante. Não tropeçareis em tempo algum. Judas 25 diz que ele é poderoso para nos guardar de tropeçar, de tropeços. Porém, Deus nos deu ferramentas para não tropeçarmos. Na própria carta, né, de Judas, no verso 3 e 4, diz que ele escreve com diligência, né, para a fé acerca das coisas da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, porque certos indivíduos haviam se introduzido dissimuladamente. Isso para que os crentes não se desviassem. Por isso que em Hebreus capítulo 2, versos 1 a 3, mostra que por esta razão importa que nos apeguemos com maior firmeza ao que Pedro está falando aqui. Veja que a Bíblia ela tem uma harmonia, né, entre os textos. Veja o que Pedro está falando. Por isso, irmãos, importa que vocês confirmem com maior diligência a vossa vocação e eleição. E aí Hebreus 2:3 diz: por esta razão importa que nos apeguemos com maior firmeza, maior diligência às verdades ouvidas. Para qual objetivo? Para que em tempo algum nos desviemos delas. Elas começaram a ser anunciadas pelo Senhor e depois confirmada pelos seus apóstolos, e chegou até nós, e nós temos essa responsabilidade para louvor e glória da sua graça, Efésios 1:6. O vídeo ficou cumprido. No próximo vídeo nós vamos terminar então a segunda etapa do entendimento do que é vocação e eleição. Deus abençoe.